Super-humanos usando tecnologia avançada. Deuses em guerra. E extraterrestres que vêm dos céus. Será que esses relatos antigos são de fato prova de uma presença alienígena na Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas nas histórias de super-heróis ocultas, mas à vista de todos. Dizem os psicólogos que esses relatos do bem enfrentando o mal sempre foram populares, porque permitem que as pessoas projetem suas esperanças e temores em vilões fictícios de mundos de mentirinha. É fascinante para mim quando você olha para as histórias do super-homem e percebe que ele vem de um outro planeta, que, aliás, explodiu. Ele chega aqui com superpoderes, consegue voar e tem muita semelhança com as histórias dos antigos sumérios. Das histórias hindus de deuses extraterrestres, vindos de outros planetas para a Terra, a fim de nos ajudar a fazer o nosso planeta avançar ainda mais. Até o icônico S no peito do super-homem parece ter sido adaptado de lendas contadas milhares de anos atrás. Heróis e deuses dos gregos antigos, do budismo e do cristianismo são retratados com símbolos na altura do coração. Na arte sacra, você vê Jesus usando uma túnica reluzente com o coração reluzindo. Então vemos a correspondência dessa imagem de uma figura arquetípica ou a figura de um salvador. Hoje, quase todos os super-heróis têm um ícone no peito. Teria sido inspirado por algum objeto tecnológico que nossos ancestrais testemunharam um ser alienígena, assim como o reator Ark no peito do Homem de Ferro que dá poderes ao seu traje? Será que essas semelhanças significam que as histórias do Super-Homem, do Batman e do Homem-Aranha são baseadas em nossas experiências com extraterrestres? São comuns os detalhes simbólicos que permeiam essas histórias, e eles, para mim, implicam que estamos falando de figuras semelhantes, ou figuras que estão aqui por alguma razão e para que nós avancemos. Talvez estejamos vendo a razão pela qual o super-homem talvez pareça tanto conosco. Não é só porque ouvimos a história antes em outros formatos, mas porque nossos remotos ancestrais de fato vivenciaram essa história de modo muito real, numa época muito remota. Mas haveria uma outra razão para essas histórias serem contadas de novo em todo o mundo? Joseph Campbell concluiu que, de alguma forma, esses mitos perpassam todas as culturas. E você tem que se perguntar, será que não é porque os extraterrestres vieram para o nosso planeta e foram heróis no mundo todo, e, portanto, a mesma história é repetida através dos tempos? Será que alguns dos nossos antigos mitos heróicos recontam eventos específicos envolvendo visitantes extraterrestres no passado distante? Na Índia Antiga, temos uma clara descrição no Mahabharata, que é o 5º livro, chamado Mausala Parva, uma clara descrição de uma guerra no céu. Bom, é como ficção científica dos dias de hoje, essa incrível batalha entre os deuses. Cidades gigantescas teriam sido vistas orbitando a Terra, e quando se encontraram no firmamento, houve uma batalha entre elas. A cidade do Araca fica bem à beira do Mar da Arábia. Uma explosão partiu a cidade em duas e uma metade caiu no mar. E descrevem como 2 dessas cidades foram destruídas, cidades no céu. E para as pessoas na Terra, parecia que dezenas de milhares de estrelinhas estavam caindo. Estão descrevendo os deuses extraterrestres com superpoderes, com aeronaves, com armas. E parece que esses antigos relatos épicos são os mesmos que estão nas histórias de super-heróis que nós estamos vendo hoje. Será que as histórias modernas, nas quais super-heróis enfrentam arquivilões pelo domínio da Terra, estão de fato baseadas em guerras antigas entre forças extraterrestres?
Talvez futuras pistas possam ser encontradas nos mitos de origem babilônica e suméria. Segundo as modernas interpretações da escrita cuneiforme, o Enuma Elish descreve uma batalha celestial uns 5.000 anos atrás, entre dois grupos de deuses que podem ter culminado na destruição de um planeta do nosso sistema solar. Textos sumérios fazem estranhas referências a esses outros planetas, chamados Marduk e Tiamat. E, dentro do nosso sistema solar, houve alguma destruição aqui, quando um deles explodiu. Esse seria, teoricamente, o planeta que ficava entre Marte e Júpiter. Os astrônomos sempre afirmaram que devia haver um planeta ali, onde há apenas um cinturão de asteroides. Será que esse cinturão de asteroides que orbita o Sol entre Marte e Júpiter é de fato o que restou do planeta que existiu no passado distante? Um planeta que foi destruído numa guerra alienígena? Caso afirmativo, será que tais eventos antigos estão ecoando hoje nos enredos das modernas histórias de super-heróis? De muitas formas, essas histórias que nos são tão familiares na TV, em filmes e nos gibis, de fato chegaram até nós com esses antigos textos sumérios e hindus de milhares de anos atrás. O bem versus o mal é um tema constante em muitas culturas antigas, nas quais seres sobrenaturais ou extraterrestres vêm em nosso auxílio e nos ajudam contra o maior dos males que o mundo jamais viu. Modernas histórias de super-heróis enfrentando super-vilões baseadas em verdadeiras batalhas extraterrestres que ocorreram acima da Terra milhares de anos atrás. Isso seria verdade não com as histórias dos deuses em si, mas com suas tecnologias. Lemnos, Grécia, 3000 a.C. Essa ilha no mar Egeu é tida como o lar de Hefesto, o deus grego da tecnologia. Filho do rei Zeus e da rainha Hera, Hefesto foi criado no Monte Olimpo. Mas era uma criança pequena e fisicamente deformada. Infeliz com os problemas físicos do filho, reza a lenda que Hera o atirou da montanha. A queda durou 9 dias e 9 noites e acabou no mar. Ali ele foi resgatado por ninfas que o levaram para a ilha de Lemnos. Hefesto se tornou o ferreiro dos deuses. Montou sua oficina na ilha de Lemnos e os vulcões seriam o acesso a esse forte. Trabalhando abaixo de um vulcão ativo, Hefesto teria forjado objetos mágicos. E acabou criando a armadura, armas e outras tecnologias usadas pelos deuses e heróis gregos. Hefesto é o deus da metalurgia, ele é o ferreiro dos deuses. Cria a armadura impenetrável de Aquiles e também as carruagens. Lanças mágicas, coletes mágicos e etc., que davam aos deuses todo tipo de poder milagroso. Ele teria até feito a carruagem com a qual o deus Hélio, deus do sol, atravessava os céus. Alguns mitos descrevem Hefesto criando dispositivos até mais fantásticos. Entre eles o touro de bronze que expelia fogo, até saíam vozes das suas ventas, e um robô poderoso chamado Talos, que defendia a ilha de Creta. É dele todas essas incríveis criações. E quando olhamos para esses relatos, temos que perguntar, será que Hefesto era um ser extraterrestre que trouxe algumas tecnologias extraterrestres avançadas para a Terra? Nossos ancestrais não tinham experiência com tecnologia avançada, então teriam descrito os visitantes alienígenas como tendo poderes sobre-humanos, devido às referências que eles tinham. Se eles vissem um extraterrestre com acesso a incríveis poderes, devido à ciência avançada,
eles interpretavam como estando vendo Deus. Mas é claro que não era nada disso. Armas mágicas têm sido uma característica-chave de mitos heróicos há milhares de anos. Mas eles têm um papel ainda maior nas histórias modernas dos super-heróis. 1939. Com o novo gibi do Super-Homem sumindo das lojas, a editora se apressa a desenvolver mais heróis para satisfazer a demanda do público. Aquele que deixa a maior impressão é um herói da moderna tecnologia. Batman. Criado por Bob Kane e Bill Finger, o Justiceiro Mascarado pula para as páginas do gibi e imediatamente para o panteão dos deuses da cultura pop. A ideia do Batman é que ele é uma pessoa normal. Ele não tem super força. Ele é uma pessoa normal que depende de uma tecnologia. Tem um cinto de utilidades com todo tipo de engenhocas modernas. Ele tem o Batmóvel e tem o Batcóptero, ou seja, é um super-herói tecnológico nesse sentido. O Batman para nós deve ser um dos personagens mais identificáveis com todos os nossos fãs, com todo o nosso público. Porque ele é humano, ele não faz algo que força a imaginação para além de algo que, para nós, uma pessoa seja capaz de fazer. Em 1963, os gibis deram vida a outro personagem icônico que é totalmente dependente de seus superpoderes. O Homem de Ferro. Na história do Homem de Ferro, há um incrível traje que pode transformá-lo virtualmente num super-homem, mesmo ele sendo mortal. Essa é uma grande fusão da interface homem-máquina e como usamos tecnologia para fazer coisas extraordinárias. Será que o Batman e o Homem de Ferro são modernas representações do que, de fato, eram os deuses do passado? Seres mortais com tecnologia avançada. Nós vemos uma semelhança com os atuais super-heróis em alguns textos antigos de um deus que usa um anel especial ou tem uma equipe e pode magicamente se tornar uma criatura que voa ou que pilota um tapete mágico. Muitos dos super-heróis que temos hoje são apenas seres humanos normais. Mas quando eles vestem suas tecnologias, como o Batman em seu super traje, ou o Homem de Ferro com sua capacidade de voar, bom, trata-se apenas de mortais normais que usam tecnologia avançada e se tornam super-humanos ou quase deuses. Será que os atuais super-heróis como o Batman e o Homem de Ferro são a materialização do que nossos ancestrais estavam descrevendo quando escreveram sobre deuses e heróis poderosos? Seria a grande força de Hércules o resultado de um exoesqueleto robótico? Será que o poder de voar de Hermes foi inspirado por algo como um moderno propulsor a jato ou um traje planador? E será que os relâmpagos de Zeus usavam espirais elétricas para gerar voltagens extremamente altas? Os povos antigos simplesmente usavam o vernáculo da época para expressar o que estavam vendo. Ou seja, para eles podia ser apenas a obra de um ser supremo. Será que a razão pela qual até hoje somos fascinados pelos super-heróis é porque estamos tentando nos reconectar com os seres semelhantes que viveram entre nós milhares de anos atrás? É possível que alguma parte de nós, talvez em nosso DNA ou memória genética, esteja se lembrando de um tempo em que os deuses, os extraterrestres, de fato interagiram conosco. E isso talvez se deva ao fato de que no passado havia seres mais avançados do que nós aqui na Terra, que estavam nos protegendo de outros que eram muito perigosos e maléficos. Há uma noção intuitiva de que essas histórias são verdadeiras, que esses eventos de fato aconteceram, que seres de fato vieram de outros planetas, outros mundos, para salvar a humanidade. Será que nossas modernas histórias de super-heróis foram de fato inspiradas por contatos que os humanos mais remotos tiveram com seres extraterrestres? Talvez mais pistas possam ser encontradas com o exame dos primeiros relatos da humanidade, nos quais super-seres guerrearam não contra humanos, mas contra super-vilões.
2 de maio de 2012. O filme Os Vingadores estreia em cinemas de todo o país. Esse Arrasa Quarteirão trata de 6 super-heróis que se juntam numa batalha contra as forças extraterrestres do mal. Super-heróis poderosos têm sido populares nos quadrinhos e no cinema há mais de meio século. E quase todos têm uma característica muito obscura e proibida em comum: super-vilões. O arqui-adversário realmente define um herói. Você pode ver o que é mais interessante ou poderoso no herói. Os melhores vilões são o oposto. O arquivilão é psicologicamente muito poderoso, porque ele carrega um ego do arquétipo que não é só eu versus o perigo e o caos, mas algo como nós versus eles. Histórias de super-heróis enfrentando super-vilões com o destino do mundo em jogo são comuns em inúmeras culturas e épocas. No panteão dos Vingadores modernos, Thor batalha contra Loki, seu irmão adotivo do mal, para evitar que Loki conquiste o universo. A história é inspirada na antiga mitologia nórdica, na qual Thor trava uma batalha semelhante com Loki e seus filhos em Ragnarok. Os gregos tinham suas próprias batalhas épicas dos deuses, as quais, segundo eles, criaram o mundo como o conhecemos. O Titanomaque foi um conflito entre os titãs, que governavam o mundo, e um pretensioso grupo de deuses chamado os Olimpianos.